Vamos lá então? Foram 3 questões, se não me engano. Essas duas aqui, mais a terceira. E a gente vai finalizar com essa questão 4 aí que eu vou passar para vocês resolverem para ver se vocês compreenderam. É parecida com a primeira que fizemos na última aula. Vamos lá então. Represente os conjuntos a seguir enumerando seus elementos. Mais uma vez, uma repetição aqui, não é isso? Dentro do conjunto dos números naturais, inteiros e tudo mais. Mais uma operação aí com dízimas periódicas. Outra coisa bem importante, quando eu for cobrar para vocês, na aula passada nós trabalhamos muito com fração geratriz e vocês já haviam trabalhado muito fração geratriz no oitavo ano. Eu quero que vocês fiquem atentos em relação à fração geratriz, que a cobrança não vai ser simplesmente, determine a fração geratriz que gerou tal dízima periódica. No nono ano a gente não vai ter essa cobrança, porque vocês fizeram isso no oitavo ano. A cobrança de fração em relação à fração geratriz é que vocês já saibam fazer, por isso que a gente teve aquela pequena revisão, para resolver esse tipo de expressão que vocês estão vendo aí na questão 2 e que nós fizemos na questão 3 na semana passada. Então vocês estão vendo aí a partir de agora a página do livro, lá no canto inferior direito, onde é que essas atividades estão. Vamos lá então? Represente os conjuntos enumerados, enumerando seus elementos. Vai lá. Letra A, conjunto x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é maior ou igual que 4, menor que 11. Okay? Lembrando da leitura, ela parte do centro para as extremidades. Então, quem são os números naturais maiores e iguais que 4, menores do que 11? Aí eu vou obter a resposta dessa letra A. Quem são eles? Isso. Então, conjunto A, eu tenho que enumerar seus elementos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Letra B. Conjunto B, o conjunto cujos elementos eu tenho o seguinte: x pertence a z, tal que x é maior que menos 3. Quem é esse conjunto B? Isso. Somente? Reticência, não é isso? É um conjunto infinito. Pronto. Ok, Eduardo. Tudo bem, eu vou explicando direitinho. Por isso que eu estou falando para vocês. É o tipo de cobrança que eu vou ter para vocês nesse sentido daí. Bora lá. Conjunto C. Nós temos o seguinte: x pertence a z, tal que x é menor ou igual que 4. Minha câmera aqui está aparecendo ligada, mas vocês não me veem, não é isso? É estranho isso. Vamos lá. Quem são eles? Ou, isso, ou seja, vem do infinito, não é isso? Vem do infinito. Por exemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Letra D. O conjunto D. Quem são esses elementos do conjunto D? Oi. Pode falar. Deixa eu desligar a câmera aqui e ligar de novo para ver se ela... Ah, tá ok. Bom, x pertence a z,
tal que x é maior que menos 4 e menor ou igual que 2. Quem são esses elementos? Isso, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Se é menor ou igual que 2, está aí. Então a questão de número 1, ela é bem fácil. Eu desligo para ligar a câmera e ligo de novo, ele desconecta da internet e conecta de novo. Vai lá. Acho que deve ser a conexão que não está deixando a câmera abrir. Bom, ok até então? Tranquilo, né? Essa questão 1 é bem fácil. Vamos à questão 2. Está aí, Eduardo, para tirar sua dúvida. Como eu falei para vocês, questões do tipo expressões numéricas onde eu tenha fração, dízimas periódicas, eu só posso resolver após determinar a fração geratriz de cada uma delas. Então, esse 1,333 é uma dízima periódica simples, correto? E no caso do 0,1666666, eu tenho uma dízima periódica composta. Mas todas duas são fáceis de determinar. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer nesse tipo de questão? Determinar a fração geratriz de cada uma delas para depois resolver essa subtração. Então nunca, olha o que eu falei desde a aula passada, nunca resolvam expressões numéricas que contenham fração geratriz com a própria fração geratriz. Okay? São números irracionais. Você não pode fazer uma subtração entre dois números irracionais, não. Entre dois números racionais na forma de dízima. Okay? Subtrair, somar, multiplicar ou dividir. Vocês têm que determinar ele primeiro na forma, encontrar a fração geratriz para depois efetuar a operação. Qualquer que seja a operação. Adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz, okay? Potência, tudo eu tenho que determinar a fração geratriz. Primeiro, vamos lá. Eu quero, questão número 2 aqui, como é que eu determino a fração geratriz de 1,333? Lembrando, é uma dízima periódica simples, o período é 3, então embaixo eu só tenho 9. Então, por que esse 9 apenas? Por conta do período, que é o número 3. Então, para cada período eu tenho um 9. E na parte do numerador, eu vou fazer essa pequena subtração. Eu vou pegar a parte inteira junto com o primeiro período e subtrair sempre da parte inteira. Então, eu tenho 3 menos 1, 12 nonos. Simplificando, eu vou ter o que aqui? Por 3, não é isso? Vai ficar 4 terços. Pronto. Encontrei a primeira fração geratriz. Vamos lá determinar a segunda fração geratriz, que agora é um período composto. Então, a regra diz o seguinte: para cada período eu tenho 9 e para o anteperíodo eu tenho 0. Então, o 9 por conta do período, que é o número 6, e o 0 por conta do anteperíodo, que é formado de um algarismo, que é o número 1. E em cima, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar até o período, sempre eu vou juntar a parte inteira com o período. Como ele não tem parte inteira, é 0, então vai ficar 16. Não vai colocar, por favor, 0,016, viu, gente? 0 à esquerda não tem valor. Menos o que? Até o anteperíodo. Então ficou o quê? E esse 15/90 dá muito bem para simplificar por 15. Melhor ainda. Ó, dividido por 15. Dividido por 15. Isso, 1/6. Pronto, agora eu posso fazer a subtração. Ele está querendo o quê? Que eu subtraia a primeira dízima menos a segunda dízima. E aí vocês já sabem resolver. Eu tenho o que agora? MMC, não é isso?
MMC é 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4, 8. Menos. Se a dízima está negativa, mas Eduardo, olha só, esse sinal daí, eu estou fazendo uma subtração, é a operação matemática. Eu não estou vendo a dízima como negativa, é uma operação. Eu estou fazendo 1,336 menos 0,1666, entendeu? Esse 0,1666 é um número negativo, sim, mas eu estou realizando a operação entre essas duas, uma operação de subtrair, ok? A subtração entre essas duas dízimas. E 6 dividido por 6 dá 1 vezes 8, ou vezes 1, 1, não é isso? E aí agora, eu tenho 8 menos 1, 7 sextos. Letra E. E aí, conseguiu tirar a dúvida, Eduardo? Pronto. Oi, diga aí. Ah, é melhor, ó, assim, se eu colocasse questões só para determinar a fração geratriz, o que vai aparecer, pode aparecer uma ou outra questão assim. Eu não vou cobrar diretamente é, a simplificação. Mas sendo questões objetivas, sim. Mas vocês precisam entender que quando eu tenho uma expressão numérica, é o que vai facilitar a vida de vocês. Então, eu poderia ter feito lá 4 terços menos, ou 4 terços, 12 nonos menos 15 noventavos. Dá no mesmo, não vai fazer diferença. Eu só vou ter mais trabalho, só isso. Mas não vai fazer diferença, o resultado não muda, não vai alterar. Aí o resultado final dessa operação você vai ter que simplificar, porque você observa que o resultado é sempre na forma mais simples. Então eu procuro logo evitar o trabalho no meio da expressão, simplificando antes. Vamos lá? Vamos para a próxima? Questão 3. O resultado da expressão abaixo na forma fracionária é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vou ter que fazer o quê? Encontrar a fração geratriz de cada uma dessas dízimas, depois efetuar essa expressão daí. E é uma expressão bem simples. Estão vendo, né? É uma expressão bem simples. Vamos lá. Então, essa questão 3 temos o seguinte. 0,12 é uma dízima periódica simples. Cuidado para não confundir. Como é que ela fica aqui? Qual é a fração geratriz dela? 99, não é isso? No denominador. E em cima eu vou ter 12. Essa daqui é a mais tranquila de todas. Então, 12,99 avos, eu posso simplificar por 3. Aí vai ficar 4,33 avos. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Essa daqui é facílima, então vai ficar 2 nonos. Já está na forma simples. E a outra dízima é o quê? 7 nonos. Eu não precisava nem fazer isso. E a outra dízima é 7 nonos. Então vai ficar assim, ó, 4,33 avos menos 2 nonos mais 7 nonos. Essa daqui parece ser extremamente complicada e não é. Aqui, ó, essas duas aqui têm denominadores iguais, eu posso efetuar entre elas, caso vocês queiram. Se não, vocês podem fazer daí mesmo. E aí, quem é o MMC? Aquela ideia, ó, dobre
66. Dobro maior. 66 não é múltiplo de 9. Triplique 99. 99 é múltiplo de 9? Sim, não é isso? Então é no MMC. Então, ó. Se não conseguir fazer isso mentalmente, vai lá e faz a modo natural, como vocês conhecem. 99 dividido por 33 dá 3. 3 vezes 4, 12. Menos 99 dividido por 9 dá 11. 11 vezes 2, 22. E aqui 11 de novo. Não é isso? Vai dar 77. Então 12 menos 22 vai ficar menos 10. Deu letra A, Débora? Vamos ver aqui. Menos 10 mais 77. É isso? Sobre 99. Menos 10 mais 77, eu vou dar sinal do maior e subtrair, então vai ficar 67. 99 avos. Tá aí. Letra A. Pronto? Bom, o que eu quero agora, eu não vou nem ler a questão. Eu quero a interpretação de vocês, porque essa é a parte boa do nono ano. Vocês vão ter que aprender a se virar numa questão, saber o que a questão está pedindo e entender o que ele quer como resultado. Observa aí a questão, não é uma questão complicada, mas que você precisa de atenção para resolver. Tenta resolver aí a questão, essa questão 4, para a gente finalizar esse assunto e já vamos prosseguir aí com potenciação. Enquanto isso, eu vou tentar ligar aqui a câmera.
E aí, gente? Ah, vocês não tem nem muito o que trabalhar. Ó. Esse 0,222 e esse 1,333 a gente já determinou a fração geratriz deles. Vamos lá? Vou começar, viu? Não precisa copiar não. Dá um print nela, mas resolve depois. Não, é copia depois. Dá um print, se tiver sem livro, copia depois. Resolve logo. Porque se você for copiar, aí vai levar a aula inteira. Eu vou dar uma dica da questão, olha só. Vocês estão vendo aí que é 0,222 dividido, porque é uma fração, não é isso? Por 1,333. Lembre-se de como é que efetua uma divisão entre frações. Essa é a dica. Agora não está querendo conectar mais. Desconectar depois eu vou. Vamos lá? Tá aqui, ó. Seja n e d a soma dos algarismos do numerador e do denominador. Ele já está dizendo aí o que é que você faz. É isso? Respectivamente, de um número. Determine a soma de n mais d da fração formada pela seguinte expressão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver esta expressão. N é 0,22222 sobre 1,3333. Diga. Pronto, Débora. Vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. Esse 0,22 é 2 nonos. Sobre esse 1,333, já resolvemos também na questão anterior. É o quê? 4 terços, não é isso? Pronto. Então eu tenho a fração geratriz da primeira sobre a fração geratriz da segunda. Isso daqui é uma divisão entre essas duas frações. Como é que eu resolvo uma divisão entre frações? Não é a
Muito bem, isso mesmo. Então é a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. E aí eu posso simplificar, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aí vai ficar o quê? 1 vezes 1, 3 vezes 2. E ele quer o quê? A soma do numerador com o denominador, não é isso? Vou somar 1 mais 6. Olha que questão ridícula. Não. Ah, letra D, entendi. 1 mais 6. Eu pensei que você falou 1, vírgula. 1 mais 6. Acabou. Olha que questão ridícula, tá vendo? Isso é questão de... Vamos lá. Potência com expoente natural. Vamos lá relembrar. Então, potência com expoente natural. Vocês aprendem lá, acho que no quinto ano, já está aprendendo potência, um pouquinho de potência. Potência, eu tenho duas etapas, dois elementos, ok? Eu tenho a base, que é o número que vai se repetir, e eu tenho o expoente, que é o número que vai indicar o número de vezes em que a base vai se repetir. Então, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 3. Cuidado para não cair naquela coisinha de lá de sexto ano. Achar que potenciação é pegar a base e multiplicar pelo expoente. 3 vezes 2, 6 e colocar lá como resultado 6. E o resultado é chamado de potência. Esses são os elementos de uma potenciação. Okay? Então, só isso, dentro do conjunto dos números naturais. E aí você tem aquelas regrinhas. Toda potência elevada ao expoente zero é igual a 1. Okay? Toda potência elevada ao expoente 1, eu vou repetir a base. Toda vez que a base for zero, eu vou ter a potência igual a zero. Então, são coisinhas que a gente aprende lá desde o sexto ano. Vamos ver aqui? E dentro do conjunto dos números inteiros, cadê aqui? Não apareceu. Dentro do conjunto dos números inteiros, antes da gente ir para lá para o exercício, que a gente já trabalha com números negativos, aí eu tenho que ter aquelas regrinhas. Base negativa, expoente par ou ímpar. E quais seriam as potências? Quais seriam os resultados de uma potenciação nesse caso quando a base for negativa? Porque base positiva eu tenho como expoente natural e base também natural, ok? Mas se a base for um expoente, um número inteiro, você vai ter aqui o seguinte. Eu vou ter dois momentos. Menos 3 elevado ao quadrado, ou eu terei menos 3 elevado ao cubo. Ó, José, tá aí, ó, no cantinho direito, inferior direito. Então você tem o seguinte. Oi. Isso foi printado do livro da internet. Não tem potência? Aham, peraí, deixa eu ver aqui. Se foi eu que coloquei... Ah, negativo não tem não. Só tem expoente natural. Ah, sim. Tá ok. Vamos lá então. Então, essa base daí, ela pode ser negativa, ou seja, a base é um expoente inteiro. Eu posso ter o expoente natural, base inteiro. Eu posso ter o expoente natural. Então aí eu vou observar se ele é par ou ímpar. E aí vai prevalecer aquela regrinha. Ó. Se eu tenho menos 3 ao quadrado, eu vou ter menos 3 vezes menos 3. Lembram daquelas regrinhas? Não, Carol. Eu peguei o livro do... Como é que chama? O livro digital.
A não ser que eles não tenham alterado o livro digital. Depois eu vou observar isso. O livro digital está até com capa nova. Eles não mudaram ainda não? Ah, então eu tô por fora. Vou falar até com Luísa depois. Mas o livro está com capa nova. A capa está diferente. Por sinal, até o livro do nono ano é o único que tem capa diferente lá no digital. Vamos lá. Então vale aquela regrinha, ó. Menos com menos vai ficar positivo, ou seja, dois sinais negativos dá sempre positivo. 3 vezes 3, 9. Quando eu tenho menos 3 ao cubo, eu vou ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aí eu tenho o quê? 3 sinais negativos. E vocês aprenderam aquela regrinha. 3 é ímpar, então meu resultado vai dar negativo, vai dar menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Então, base negativa, eu vou observar quem é o expoente, se é par ou se é ímpar. Se for par, meu resultado é positivo e eu calculo a potência. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, vai dar sempre negativo, minha potência, e depois eu calculo esse produto aí da base. Ok? Vamos ver aqui, ó. Sendo a base fracionária, isso não tem diferença. Eu vou elevar numerador ao expoente, denominador ao expoente. Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó, para quem está sem um livro aí. Dá uma olhadinha aí. Página 12, para ver se tem essas questões aí. Não tem não? São questões diferentes, então o livro digital tem que mudar. Eles não fizeram alteração. Oi, Carol. Aham, não, mas é isso que eu estou dizendo. Eu peguei o livro digital, ou seja, o livro direto do Pitágoras. Aham, é bem estranho, eu não sabia não. Mas o livro que ele tem, ele tá lá com a capa da BNCC e tudo mais. É complicado. Carol, me desculpe, Carol. É, então tá diferente, né? Então bora fazer essa atividade daí, depois eu vou olhar lá de novo. Faz essa tarefa daí no caderno, essa questão 1 aí. Depois eu vou dar uma olhadinha lá mais uma vez no livro digital para ver como é que tá. Esquece o livro agora. Oi, pode falar. Olha aí para ver se agora dá para ver.
Já viram que ali tem uma dízima, né? Ao cubo. Isso. Oito. Vamos lá? Direto, viu, gente? Sem precisar ficar fazendo as regrinhas de ficar transformando em produto para depois calcular. Vocês já estão no nono ano. Vamos direto para o resultado, para a potência. A gente já não tem nem tempo mais. Eu vou resolver essa aqui porque a gente não tem tempo não. Ok? Já se esgotou o tempo. Então eu tenho 4 elevado ao cubo, deu quanto? 64. Letra B, menos 2 elevado à quarta potência dá quanto? Olha aí, base negativa. Isso, 16. Letra C, menos 125. Isso. Letra D, 27 oitavos. 2 elevado ao cubo é 8. Letra E, 13 vezes 13 dá 169. Então dá 1,69. Ah, Bruno, não entendi. Olha só. Se calcula normalmente 13 vezes 13, que dá 169, já o expoente vai determinar o número de casas decimais que ele vai ter. Então o expoente é 2, então são 2 casas decimais. Então 1,69. É assim que funciona. 14 elevado a 1, toda a potência elevada ao expoente 1, repete a base. Toda a potência elevada ao expoente 0, 1. No caso dali da fração geratriz, ou da dízima, eu vou determinar a fração geratriz, que é quem? 5 nonos, correto? Então, letra H, eu vou determinar menos 5 nonos. E vou repetir o expoente. Daí eu calculo a potência. Base negativa, expoente par, então vai ficar positivo. 25, 81 avos. E letra I, base 0, a potência é 0.